Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Este é o Semanário Económico. Vamos conhecer então os títulos dos temas que merecerão devido tratamento ao longo desta edição, com um pouco mais de 60 minutos. Fundamentalmente, a sua atenção às manchetes desta edição. Livro do economista Hipólito Ramela conclui que as desigualdades sociais aumentaram em Moçambique entre 2014 e 2020, com os 10% mais ricos a concentrarem uma parcela crescente do rendimento nacional. Acho que a coisa mais preocupante aqui é que a classe média também ficou mais pobre, de acordo com a constatação do estudo. Combater as desigualdades é um objetivo de per se de desenvolvimento. É muito importante não criar sociedades com desigualdades abismais. Nós precisamos de não só apontar ou constatar factos, mas acima de tudo temos que trazer equações que nos conduzam a encontrar tendencialmente uma resposta para o problema que é colocado. Portugal considera Moçambique um dos mercados agrícolas mais promissores de África, mas defende maior produtividade, inovação e reestruturação da cadeia de valor. Portugal possui experiência na implementação das mais avançadas técnicas de produção e de gestão agrícola que pode partilhar com Moçambique. Moçambique, simultaneamente, possui oportunidades absolutamente extraordinárias. O tema da produtividade e a produtividade agrícola de Moçambique é inferior àquilo que é a produtividade da região. Se nós trabalharmos o tema da produtividade, também estamos a trabalhar o tema, nomeadamente o tema ambiental. Banana consolida-se como uma das histórias de sucesso da agricultura moçambicana, mas infraestruturas e câmbio travam a expansão do setor. Em pouco tempo, conseguiu-se estabelecer cerca de 16 empresas na produção de banana. Portanto, isto tudo a acontecer nos últimos 20 anos, mais ou menos. Livro de Bill Afonso intitulado Ecossistema Empresarial em Moçambique pretende colmatar a escassez de literatura empresarial produzida no país. Esta obra procura oferecer uma abordagem prática, integrada e adaptada à realidade nacional, contribuindo para uma gestão empresarial mais sólida, sustentável e competitiva. Amostras representativas de cada uma das empresas que vão nascendo a cada dia, mas será que elas crescem ou desenvolvem? Então fica esta pergunta. Este é o Semanário Económico. O governo, os operadores portuários e o setor privado concordam que a cabotagem pode reduzir a pressão sobre as estradas nacionais, baixar custos logísticos e dinamizar o comércio interno, para além de promover uma integração mais eficaz e eficiente do setor logístico nacional, com realce para os corredores de desenvolvimento. Hoje, ao termos um navio semanal, este navio tem capacidade de 500 contentores, não é?
carga contentorizada a ser levada e manuseada nos nossos portos. Mas, mais uma vez, é carga nacional e nacionalizada. Temos os exportadores e os importadores que podem muito bem optar por esta via, que não seja necessariamente usar, portanto, o comércio externo para depois alimentar a nossa cadeia interna. O Fórum Go to Market Moçambique, promovido pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, reuniu em Maputo empresários e especialistas para defender uma nova etapa da cooperação bilateral neste domínio do agronegócio e da agricultura de uma forma geral. Trata-se de uma nova proposta de relacionamento, assim que é baseado na transferência de tecnologia, investimento produtivo, formação de jovens, agroindústria e integração regional. A tecnologia é determinante para o negócio agro. A redução do desperdício, a previsão das sementeiras, a previsão das colheitas, é completamente diferente tendo um computador ou não tendo um computador. A Associação de Produtores de Banana no país afirma que a cultura emprega atualmente cerca de 7 mil trabalhadores, gera mais de 42 milhões de dólares em exportações, isto em termos anuais, e abastece o mercado sul-africano. Mais situações como a degradação das rodovias em Moçambique, cortes frequentes de energia elétrica, custos de produção, burocracia e política cambial são aspectos que estão a reduzir a competitividade da atividade e a capacidade de mobilizar mais investimentos. A avaliação foi apresentada pelo membro da Associação dos Produtores de Banana de Moçambique durante uma entrevista concedida ao Semanário Econômico, na qual fez um balanço da evolução da cultura, dos principais constrangimentos enfrentados pelos produtores e das perspectivas de crescimento da atividade. Segundo o empresário do setor de bananas e antigo presidente da organização, poucos setores agrícolas conseguiram consolidar-se com a rapidez observada na banana comercial, sendo que a atividade emprega atualmente cerca de 7 mil trabalhadores diretos e mais de uma dezena de empresas que dedicam de forma comercial ao cultivo de banana apenas na província de Maputo. O setor da banana é um dos poucos setores na agricultura que tem, posso dizer, uma história bem sucedida, na medida em que em pouco tempo conseguiu-se estabelecer cerca de 16 empresas na produção de produzir banana. Portanto, isto tudo a acontecer nos últimos 20 anos mais ou menos, e hoje a banana dá uma contribuição importantíssima, na minha opinião, para o país, na medida em que o setor da banana, neste momento, emprega 7 mil trabalhadores. Isto significa que há mais de 30 mil moçambicanos que dependem do setor da banana. O setor da banana tem vindo a contribuir para a balança de pagamentos com entre 30 e 40 e poucos milhões de dólares todos os anos. Depois da quebra registada em 2023, quando as exportações recuaram para cerca de 32 milhões de dólares, o setor recuperou rapidamente. Na altura, as cheias destruíram acessos rodoviários, impediram a circulação dos caminhões e dificultaram a exportação diária da fruta. Ao mesmo tempo, ventos fortes derrubaram bananeiras e uma infestação da praga Thrips reduziu a qualidade comercial da produção destinada ao mercado externo. Apesar destes constrangimentos, os indicadores mais recentes mostram uma recuperação significativa. As exportações voltaram a crescer para cerca de 42 milhões de dólares em 2025. Todos os dias nós cortamos banana. A banana é uma cultura que dá
de janeiro a dezembro. Não é uma cultura sazonal, é uma cultura permanente. E todos os dias tem que sair banana, porque as empresas estão dimensionadas para um certo volume de produção, possuem câmaras refrigeradas para a conservação da banana até a chegada dos caminhões, mas tem que sair todos os dias. E nessa altura os caminhões não saíam, e a banana que não é exportada a tempo tem que ser canalizada para o mercado interno. Atualmente, praticamente toda a banana comercial produzida pelas empresas associadas na província de Maputo destina-se ao mercado sul-africano. Dados disponibilizados pela Associação dos Produtores de Banana indicam que Moçambique exporta aproximadamente 11 milhões de caixas de banana por ano, correspondentes a cerca de 180 mil toneladas. Portanto, somos um grande abastecedor de banana da África do Sul e conseguimos competir, porque se não conseguíssemos competir, a nossa banana não era vendida lá, não é? Yeah. E uma parte da banana, a mais pequena parte, é vendida no mercado local, que está muito bem abastecido. Em todo lado há banana, não há falta de banana. A pena é que a banana mantenha os preços muito baixos, aqui no mercado local. Embora considere que ainda existe espaço para aumentar as vendas na região austral, os produtores de banana defendem que o verdadeiro potencial de expansão encontra-se no Médio Oriente, onde a antiga empresa Matanuska já abastecia antes de encerrar atividades devido à doença do Panamá. Mas chegamos a uma quantidade de produção que justifica um barco bananeiro vir Maputo todos os 15 dias ou todos os meses para fazer um grande carregamento de Moçambique para o Médio Oriente. Portanto, a banana vai todos os 15 dias, por exemplo. E no período da laranja, a laranja também pode ir. E no período de qualquer coisa fresca, pode ir. Na logística que foi criada por causa da banana e tendo a banana à frente. Portanto, é uma cultura extremamente importante e que pode levar a estas coisas. E tem havido vários investimentos novos. Nos últimos 3, 4 anos criaram-se mais umas 3 ou 4 empresas de banana. Entre os principais desafios estruturais apontados pelos produtores destacam-se a degradação das estradas e a instabilidade do fornecimento de energia elétrica. As ligações entre Poana, Namahacha e Moamba continuam degradadas e tornam-se praticamente intransitáveis durante períodos de chuva. O problema do fundo não é resolvido assim. O problema do fundo é falta de investimento na infraestrutura de distribuição de energia naquela zona. E acho que a zona merece um tratamento melhor e que a rede devia ser adequada às nossas necessidades. Porque sem eletricidade as bombagens param e quando param as bombagens há problemas dos rendimentos da banana. Para o processamento da banana, porque é tudo feito em tapetes rolantes. A banana vai passando e vai havendo a seleção, que termina no empacotamento. Os escritórios param, os computadores param, quer dizer, as cold rooms, portanto, as salas refrigeradas param, tudo para. E eu não vou exagerar, meus amigos da NSA de Moçambique vão perdoar eu falar isto, mas há dias que no mesmo empresa temos 7 ou 8 cortes. Penso que as pessoas que vivem para ali também devem sentir isso. E isto não pode ser. Isto não pode ser. Outro dos temas centrais da entrevista foi a política cambial. Enquanto os custos internos continuam a aumentar, as receitas das exportações perderam valor devido à estabilidade do metical face ao rand sul-africano, para além das restrições no acesso a divisas que dificultam a importação de fertilizantes e outros insumos essenciais para o cultivo comercial da banana. Estamos a ficar apertados nas nossas margens. Isto é devido a que eu nunca vi um país do mundo em que a taxa de câmbio em relação ao dólar fica fixa durante 5 anos. Nós somos muito bons disso, né? Talvez é bom isso para importar. Para os importadores isto é muito bom. Mas para nós, produtores e exportadores, esta questão da taxa de câmbio é uma questão muito séria. Embora a banana apresente menor risco do que muitas culturas agrícolas devido à produção contínua e ao uso de regadio, o fornecimento bancário permanece limitado. A agremiação aponta que poucas empresas recorreram ao crédito para investimentos estruturantes. Nós não podemos ter, como alguns de nós tiveram, benefícios fiscais concedidas pelo governo, através do APEX, assinadas, e que de repente esses benefícios são cortados pelas alfândegas, por exemplo, porque diz não, agora esse benefício já não é assim. E bens da classe K, etc, etc.
e outras ações. Então, isto está a acontecer e isso cria um sentimento do investidor, mesmo nós que estamos a trabalhar, este país, hoje há uma regra, amanhã muda. Portanto, é preciso haver regras que são cumpridas e de longo prazo, porque o investimento numa plantação de banana é grande, adianto-lhe que são entre 15 e 20 mil dólares por hectare, banana, com regadio, com plantas importadas. Para a Associação dos Produtores de Banana, Moçambique deve adotar uma estratégia semelhante à utilizada noutros países para atrair investimento agrícola. Na sua visão, o Estado deve preparar zonas agrícolas com estradas, energia, água e segurança jurídica antes de procurar investidores. Nenhuma destas culturas o governo disse promoveu. Nenhuma dessas culturas foi consequência de um trabalho de mobilização do governo. Vamos fazer banana aqui, vamos fazer abacate ali. Não. Foram investidores que viram o potencial agroecológico de cada uma das zonas, vieram, enfrentaram muitas dificuldades para encontrar terra, outros tiveram que pagar a pessoas que têm terra para passar a infraestrutura para o nome deles, fizeram muita ginástica e estabeleceram-se. Porquê? Porque viram que há mercados para estas culturas, viram que havia benefícios fiscais para começarem um projeto em Moçambique, viram a localização de Moçambique, com portos, com isso tudo, e vieram cá e investiram. Mas não foi o governo que fez um trabalho de mobilização. Foi a oportunidade que surgiu e que trouxe estes investidores para cá. No lançamento do livro Desigualdades em Moçambique, que opções, da autoria do economista Hipólito Ramela, veio reunir em Maputo e proporcionar igualmente uma oportunidade para discutir sobre um tema candente da estrutura da economia moçambicana, aspectos como a revisão dos incentivos para este setor, a transformação da nossa agricultura para uma agricultura mais comercial e alimentadora de exportações, a par da segurança alimentar interna, são tidos como aspectos importantes para o país enfrentar a questão das desigualdades como uma condição para o crescimento econômico sustentável. Acho que a coisa mais preocupante aqui é que a classe média também ficou mais pobre, de acordo com a constatação do estudo. Combater as desigualdades é um objetivo de per se de desenvolvimento. É muito importante não criar sociedades com desigualdades abismais. Estes são os temas em perspectiva aqui no Semanário Econômico. Vamos de seguida ao desenvolvimento destes e outros assuntos. A cabotagem marítima só será sustentável se estiver integrada nos corredores logísticos, nos portos e nas cadeias produtivas nacionais, porque os navios vão onde existe carga e não o contrário. Está claro que aonde vai haver crescimento vai ser na Ásia e em África. E em África, a região subsaariana tem uma grande oportunidade, incluindo o mercado sul-africano e Moçambique e outros, onde a população está a crescer muito, onde há um desenvolvimento demográfico, desenvolvimento até econômico e tudo mais. Porém, os desafios que nós temos vindo a viver nestes últimos 10 anos, a xenofobia na África do Sul, os problemas de instabilidade político-social, as guerras, e outros desafios vêm retardar estas oportunidades para o nosso setor.
E o que nós sentimos é que, não obstante haver um potencial enorme, o problema é como é que pagamos os salários hoje. Como é que reinvestimos em equipamentos e em meios para que daqui a 6 meses e 1 ano tenhamos um setor mais forte. Então, como é que nós conseguimos competir com outros mercados de recepção de destinos turísticos que estão a lutar no mercado com muita força e que estão na arena global a se posicionar como os melhores destinos para as pessoas visitarem? Você está com o Semanário Econômico. Hipólito Ramela identifica a baixa produtividade agrícola como um dos principais fatores estruturais da pobreza e das desigualdades sociais em Moçambique. Depois de anos marcados por interrupções e também experiências pouco sustentáveis, a cabotagem marítima em Moçambique procura uma nova oportunidade para assumir a sua função estratégica na economia. A retoma iniciada no porto de Maputo, com ligações regulares para o norte do país, veio reacender o debate sobre a capacidade deste meio de transporte para reduzir os custos logísticos e tornar a economia mais competitiva e autossustentável, permitindo, por exemplo, descongestionar as estradas mais próximas e conectar regiões produtoras e aos locais de maior consumo. Com uma costa superior a 2.500 km e uma rede de portos distribuídos pelas 3 regiões do país, Moçambique possui condições naturais para desenvolver o transporte marítimo de curta distância. Contudo, apesar deste potencial, a cabotagem enfrentou vários períodos de paralisação. A falta de regularidade, reduzida disponibilidade de carga e dificuldades operacionais limitaram a consolidação desta atividade. Atualmente, o governo pretende inverter este cenário, colocando a cabotagem como parte da Estratégia Nacional de Integração dos diferentes modos de transporte. Desde o relançamento oficial da atividade, em abril do ano passado, o Porto de Maputo passou de 2 viagens mensais para 4 ligações mensais regulares, com capacidade aproximada para 500 contentores por viagem, ligando o sul ao norte do país. Para o executivo moçambicano, a consolidação da cabotagem passa primeiro pela criação de um ecossistema logístico onde os diferentes modos de transporte funcionem de forma integrada. Navios vão onde tem carga e não o inverso. Não é? Precisamos tanto os corredores, assim como as zonas de produção, de alimentar os portos, desde os primários aos terciários, para fazer fluir a cabotagem, conectando e ligando os vários portos que temos no país. O transporte marítimo de cabotagem tem esta função de alimentar outros modos e como consequência, os outros modos também têm a obrigação de alimentar o transporte marítimo nacional. Moçambique possui portos primários, secundários e terciários ao longo da sua costa, uma vantagem que, segundo o Intrasmar, ainda está longe de ser totalmente aproveitada. Apesar das facilidades criadas para atrair o setor privado, há a destacar o fato dos navios de transporte marítimo de cabotagem terem redução em 50% das taxas, como forma de tornar a indústria de cabotagem mais atrativa no país. Ainda precisamos e temos um amplo espaço para mais operadores de transporte marítimo de cabotagem. Não é de ganho para ninguém termos 5, 6, 10 navios por semana, quando não temos carga que possa ocupar, não é, a capacidade desses navios. Não é? Hoje, ao termos um navio semanal, este navio tem capacidade de 500 contentores. Não é?
carga contentorizada a ser levada e manuseada nos nossos portos. Mas, mais uma vez, é carga nacional e nacionalizada. O que significa que para termos um segundo navio por semana, terceiro navio por semana, isso é acompanhado com a disponibilidade de carga nos portos. Além da componente económica, a transferência de carga das estradas para o mar pode trazer benefícios ambientais e de segurança rodoviária. Se houver esta permuta de coisas que temos em abundância na zona norte para as zonas centro e sul e o inverso para lá, havemos de perceber e dar valor ao transporte marítimo, no caso ao navio, porque perceberemos que até a coisa mínima que nós temos é manuseado pelos navios, não é? E só depois os outros modos fazem a compensação logística para o consumidor final. Mais do que criar um novo modo de transporte, o desafio passa por integrar a cabotagem numa cadeia logística onde estrada, ferrovia, portos e transporte aéreo funcionem de forma complementar. Especialistas do setor logístico entendem que a competitividade da economia dependerá precisamente desta articulação. Creio que agora o que é mais importante é harmonizar e continuar a acreditarmos que este é o caminho correto que temos de seguir. Para os desafios, temos que enfrentá-los da mesma forma, como eu disse, quer o setor privado, tanto os promotores da cabotagem, como nós, como a CFM nos disse, quer o regulador, que também tem que desempenhar um papel fundamental, garantindo que aquilo que é a estratégia, a política do nosso governo seja implementada. Para o setor privado, esta integração entre mar, ferrovia e rodovia será determinante para reduzir os custos logísticos e considera que a cabotagem deveria ter sido desenvolvida e consolidada há décadas em Moçambique. Pelo menos a nível das províncias costeiras, e havendo cabotagem dos produtos que saem de Maputo para Nacala, para Beira, aliviaria um bocadinho as estradas. E por isso que as estradas sofrem uma pressão muito grande. As estradas sofrem uma pressão muito grande, porque são vários caminhões todos os dias e é um único meio que nós temos para fazer essa ligação norte-sul. O setor financeiro também identifica oportunidades nesta área, mas alerta que a cabotagem precisa estar ligada a cadeias económicas reais e aponta que, havendo procura e projetos estruturantes, a cabotagem pode ser uma alternativa competitiva ao transporte rodoviário. A cabotagem em si mesmo não é algo que funcione, mas a cabotagem integrada dentro de corredores logísticos, integrada dentro dos portos, dentro de projetos que têm procura por os materiais movidos pela cabotagem, tudo isso, esse ecossistema é que para nós parece muito interessante e naturalmente estaremos aqui para apoiar caso haja procura. Com portos estratégicos como Maputo, Beira e Nacala, o país pode ainda explorar ligações regionais com países costeiros e do interior. O setor privado considera que a posição geográfica do país deve ser transformada numa vantagem económica. A nível da cabotagem, a nossa divisão acabou de inaugurar um escritório que tem mais de 100 mil metros quadrados de espaço para armazenagem. Então, esses são avanços e investimentos necessários para levar Moçambique para o mundo. Estamos a trazer essa experiência para dizer que sim, o Gergelim pode viajar de forma aérea, como pode ir marítima e vai chegar ao mercado internacional. O desafio é evitar erros do passado. Apesar do otimismo, os operadores lembram que o país já teve uma frota significativa, mas perdeu competitividade devido ao crescimento do transporte rodoviário. Porque o mar é a melhor rota, porque o mar não tem manutenção, o mar não tem buracos, tem ondas de facto às vezes, e o mar é muito agitado nesse sentido. No entanto, e já estão a ser feitas algumas experiências, sobretudo da região de Nacala para a Fuji, para Pemba, utilizando uma cabotagem, é uma cabotagem nesse sentido, ok? Portanto, eu acho que se o país crescer nesse sentido, não há necessidade, sobretudo, de nós andarmos a importar comida, porque há muita terra, há muita gente que
pode produzir comida e nós temos que ser autossustentáveis na comida. A cabotagem marítima vai exigir, como se pode depreender, maior disponibilidade de navios e ainda mais capacidade da produção nacional, gerar massa crítica ou carga suficiente para, de fato, tornar viável e sustentável este segmento de atividade econômica afeta ao setor logístico. Outra questão também passa pela integração da cabotagem com os corredores logísticos, por forma a criar um ambiente e expectativas econômicas mais promissoras, mas aspectos também têm que ver com os desafios regulatórios e necessidades de infraestruturas não podem ser olvidados neste contexto em que o país procura efetivamente transformar o mar numa nova autoestrada de desenvolvimento, a quem se refere mesmo a nossa costa como a estrada nacional número 0. Enquanto muitos países discutem a segurança alimentar como resposta às crises globais, Moçambique procura transformar a agricultura num verdadeiro motor de industrialização e crescimento econômico. Trata-se de um desiderato bastante antigo e histórico do processo econômico de Moçambique, que ainda, de fato, espera que venha a se materializar de uma forma mais concreta. Foi esta, de fato, a principal mensagem do Fórum Agroalimentar Go to Market Moçambique, realizado em Maputo, no encontro que reuniu governantes, empresários, investidores, no caso portugueses, e especialistas que defenderam precisamente a necessidade urgente da mudança de paradigma no cenário agrícola de Moçambique. Esta afirmação assenta no fato de que apenas com um mercado consumidor em crescimento e também a transformação do setor numa plataforma regional de produção poderão permitir que Moçambique então alcance este desiderato de ter a agricultura como efetivamente um motor de crescimento econômico e inclusivo. O Fórum Agroalimentar, que juntou na mesma sala em Maputo empresários portugueses e nacionais, sob a umbrella dos representantes dos governos dos dois países e especialistas do setor, decorreu numa altura em que o executivo moçambicano procura acelerar a implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, que identifica o agronegócio como uma das principais portas de entrada para a industrialização do país. O embaixador de Portugal em Moçambique recordou que a agricultura continua entre os pilares da economia moçambicana, onde aproximadamente 26% do produto interno bruto depende diretamente da agricultura, enquanto o setor agroalimentar representa entre 30% e 35% da atividade econômica nacional. Por isso, quando debatemos o presente e o futuro do setor agroalimentar em Moçambique, não falamos apenas de produção, falamos de resiliência, de desenvolvimento económico e de cadeias de abastecimento. Falamos da criação de emprego e de sustentabilidade ambiental. Falamos de inclusão social e falamos, acima de tudo, de soberania e de segurança alimentar. Ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca afirmou na ocasião que Moçambique pretende alterar profundamente a natureza da cooperação econômica com Portugal, sublinhando que o país não quer continuar dependente da importação de alimentos. Moçambique não queremos que seja mercado de produtos alimentares. O nosso objetivo, de facto, é que quando se diz Go to Market Moçambique, seja um mercado Moçambique de tecnologia. Queremos que tragam para cá investimentos em tecnologia, investimentos em conhecimento, que venham para cá as instituições de incubação, de formação técnico-profissional, para virem formar os nossos jovens para que eles sejam
os futuros empreendedores, os futuros agroindustriais de Moçambique. É este o sentido que nós queremos dar a esta parceria com a JAP e com Portugal. Uma das principais iniciativas anunciadas durante o fórum foi a criação de um hub de incubação agrícola, resultado da parceria entre a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal e o Fórum Nacional de Pecuária. O projeto pretende aproximar a formação técnica da realidade empresarial do setor agrícola. As partes signatárias do acordo rubricado durante o fórum referem que o objetivo passa por formar jovens em ambiente produtivo para posteriormente multiplicarem esse conhecimento em diferentes províncias do país. A ideia é termos polos para formar jovens, portanto mais na parte também teórica, mas mais na parte prática, em que trazemos os nossos técnicos da associação em Portugal para dar formação e criar jovens com a formação dos nossos formandos em Portugal. O debate subordinado ao lema do fórum, Go to Market Moçambique, incluiu igualmente uma forte componente ambiental. Se nós trabalharmos o tema da produtividade, também estamos a trabalhar o tema, nomeadamente o tema ambiental, e o tema da prevenção, porque não estamos obviamente, a aumentar a área desflorestada. Também o antigo vice-primeiro-ministro português defendeu que a próxima revolução agrícola será profundamente tecnológica, onde ferramentas digitais, inteligência artificial, drones e sistemas de posicionamento global poderão aumentar significativamente a produtividade das explorações agrícolas. Se a Europa não acompanhar a corrida, se a África ficar de fora, o gap de produtividade que foi aqui falado é maior. Portanto, a primeira coisa, eu faria tudo o que pudesse para que as novas gerações de Moçambique pudessem exercer o seu talento, a sua ambição empresarial no mercado moçambicano e para fora. Bom, este é um ponto. O outro, obviamente, infraestruturas, onde a concorrência é muito grande. A tecnologia é determinante para o negócio agro. Cerrando o painel institucional, o Ministro da Planificação e Desenvolvimento recordou que cerca de 66% da população continua a viver em zonas rurais e mais de 5 milhões de famílias dependem diretamente da agricultura. Apesar disso, a maioria pratica agricultura de pequena escala, com baixa produtividade e reduzida ligação aos mercados. A diversificação econômica e uma aposta muito forte na industrialização. E nós temos duas portas de entrada que o nosso país já estão à vista, estão pavimentados já, precisam de ser melhor exploradas. Um é o agronegócio. A outra porta de entrada importante para a industrialização é a indústria extrativa. Também já está. Produz de carvão, produz de grafite, areias pesadas. Representantes da Banca Moçambicana e do setor agrícola defendem que o Fórum Go to Market Moçambique representa uma plataforma importante para aproximar investidores, produtores e instituições financeiras, criando condições para transformar projetos agrícolas em negócios sustentáveis. Esse protocolo é um passo muito importante, obviamente, estar ligado ao setor agrícola, tanto cá nós, em que nós podemos aí com o protocolo poder trazer os nossos técnicos, poder trazer o nosso know-how. É preciso obviamente pessoas e é preciso essa ligação. Com este acórdão que nós hoje realizamos aqui, nós esperamos trazer maior formação para os nossos técnicos, maior tecnologia e intercâmbios. O investimento ao setor agronegócio, o financiamento ao agronegócio é desafiador, porque ele, neste momento, ele depende de... Está no Niassa, que é um berço agrícola para jovens bem formados nessa área. Encontramos aqui uma oportunidade de puxar parceria para Niassa e poder potenciar os jovens com as tecnologias e técnicas necessárias para produzir. O Fórum do Go to Market Moçambique foi promovido pela Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, reunindo representantes dos governos de Moçambique e Portugal, empresários, investidores, especialistas e instituições académicas. De fato, este evento e a oportunidade
que proporcionou veio reiterar a importância da agricultura para a competitividade da economia e o desenvolvimento socioeconômico no geral, um setor no qual residem as expectativas de promover a diversificação e a transformação da economia pela via da redução das importações, a diversificação e o aumento das exportações, tudo isto resultando então num setor efetivamente estruturante no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico de Moçambique. O evento Go to Market, no seu particular, veio apontar também para uma nova etapa da cooperação luso-moçambicana, menos comércio, mais produtos acabados e mais investimento em áreas como tecnologia, conhecimento, agroindústria e formação do capital humano. O desafio, reconhecem o governo e o setor privado, será a transformação dos protocolos existentes em projetos verdadeiramente capazes de aumentar a produtividade agrícola, criar mais emprego e posicionar Moçambique como um dos principais polos agroalimentares desta região da África Austral. Estratégia, ética, governação corporativa e sustentabilidade são apresentados como pilares da competitividade empresarial no livro do académico Bill Afonso, intitulado Ecossistema Empresarial em Moçambique. No momento em que Moçambique procura acelerar a implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, a redução das desigualdades, este tema voltou ao centro do debate econômico. De fato, o lançamento do livro Desigualdades em Moçambique, que opções, do economista Hipólito Romela e coautores, veio reunir académicos, decisores, especialistas para discutir por que razão durante décadas o crescimento econômico não se traduziu numa melhoria proporcional das condições de vida da maioria dos moçambicanos. O debate acontece numa altura em que o país continua confrontado com elevados níveis de pobreza, baixa produtividade agrícola, crescente pressão demográfica e fortes disparidades entre zonas urbanas e rurais. Apesar do potencial agrícola, energético e mineiro, Moçambique permanece entre as economias com maiores desafios na distribuição do rendimento, situação que, segundo os autores da obra, exige uma revisão profunda das políticas públicas e da estratégia de desenvolvimento. O apresentador da obra destacou que um dos principais contributos do livro consiste na utilização do rácio de Palma, indicador institucional que mede a distribuição do rendimento entre os 10% mais ricos e os 40% mais pobres. Segundo explicou, os resultados revelam um agravamento expressivo das desigualdades em Moçambique, ao que chamou de o empobrecimento progressivo da própria classe média. Esta é a principal constatação: aumento expressivo da desigualdade, ganhos de crescimento que estão concentrados no topo, em 10%, e os 40% ficaram mais pobres. A base que deve intermediar o conflito entre o topo e a base, ela também está aflita, ficou aflita entre 2014 e 2020. Um dos argumentos centrais da obra consiste em associar as desigualdades à estagnação da produtividade agrícola. Aparentemente, os nossos indicadores de produtividade mantiveram-se estáveis, melhoraram um pouco, mas os outros foram-se embora. Vietnã foi embora, Tailândia foi embora, no caso de arroz, essas coisas que a gente anda a importar. E nós, até a Tanzânia foi embora. Na intervenção, o autor explicou que o livro resulta de vários anos de investigação sobre a evolução da agricultura moçambicana. Segundo revelou,
A análise de 6 décadas mostra que a produtividade praticamente não evoluiu. Isto é que se chama de desenvolvimento de boca de cultivo. Nós a descermos em produtividade, a Tailândia a subir. Resultado, o arroz que nós comemos vem de onde? Vem de onde? Digam, de onde é que vem? Vem da Tailândia. Vem da Tailândia. Nós, na castanha de caju, nós, em 1962, nós éramos os maiores exportadores de castanha de caju do mundo. A minha ideia é que nós temos que repensar. Temos que focalizar. Não estou a criticar. Outro dos temas que marcou o lançamento foi a necessidade de repensar a gestão da terra. Para o economista Amela, a maior transparência na transmissão dos direitos de uso e aproveitamento da terra já existe e, na prática, ocorre no mercado informal e propôs ainda a tributação de terras improdutivas como forma de incentivar uma utilização mais eficiente deste recurso. A terra tem preço. Não vai, é ilusão. É ilusão. A única forma de não pensar que a terra tem preço é uma pessoa andar na circular de óculos escuros e vidros escuros para não ver os painéis. Vende-se terreno. Vende-se terreno. Quem é que nunca viu esse painel? Aqui em Moçambique, é Maputo. A terra se vende. Então vamos lá sair disso. Vamos lá tributar a terra. Vamos lá deixar que a terra se transmita. O coautor da obra literária defende uma mudança do papel do Estado sobre as leis e a devida implementação para reduzir as desigualdades sociais no país. Nós precisamos de não só apontar ou constatar factos, mas acima de tudo temos que trazer equações que nos conduzam a encontrar tendencialmente uma resposta para o problema que é colocado. É nesse sentido que eu acho que tem mérito. Todo mundo fala de desigualdade. Como é que ela se caracteriza? Como é que ela se manifesta? De que forma pode-se fazer o ataque dessas desigualdades? Representando o governo, o ministro da Planificação e Desenvolvimento enquadrou sobre as desigualdades sociais na Agenda Nacional de Desenvolvimento e recuperou um dos principais clássicos da economia do desenvolvimento para defender que pobreza, desemprego e desigualdade devem ser combatidos simultaneamente. O tema deste livro é um tema central nas políticas públicas, sobretudo em países ainda em desenvolvimento como o nosso. E a ligação que faz das desigualdades e vai buscar a agricultura, não é? Como um elemento chave, porque a maior parte das pessoas dependem da agricultura. Aqui. Então penso que é uma conexão muito interessante. O desenvolvimento, o crescimento econômico, o desenvolvimento, quando feito paralelamente muitas desigualdades, esse crescimento não é sustentável. Esgota-se. Tem limites, e limites muitas vezes não de longo prazo, de curto, de médio prazo. É por isso que combater as desigualdades é um objetivo de per se de desenvolvimento. Na avaliação académica, a publicação da obra sobre desigualdades sociais em Moçambique representa uma oportunidade para inspirar reformas estruturais. Podemos nos inspirar em modelos de desenvolvimento que foram, digamos, alguns que tivemos o taking off com eles, ou alguns países começamos com eles, mas eles já estão um pouco acima. Nós podemos nos inspirar nesses modelos e nas teorias aqui avançadas para inspirar as políticas públicas, os tomadores de decisões do nosso país, para que mudemos de paradigma e centremos o desenvolvimento, como bem se disse aqui, na camada mais pobre. Em pouco mais de 2 horas de debate, ficou claro
que a discussão promovida por Hipólito Ramela ultrapassa os limites da academia. A obra propõe uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento seguido por Moçambique nestas últimas décadas e lança um desafio aos decisores públicos, ou seja, transformar o crescimento econômico em prosperidade partilhada. Numa altura em que a economia moçambicana procura transformar o potencial de recursos naturais numa economia diversificada e competitiva, o analista econômico e consultor de desenvolvimento empresarial Bill Afonso lançou uma proposta acadêmica sobre o tema, vertido num livro com o título Ecossistema Empresarial em Moçambique, um instrumento necessário para a gestão de negócios. Trata-se de uma obra que procura servir de referência para empresários, gestores, investidores e acadêmicos no que diz respeito à abordagem do desenvolvimento empresarial sustentável em Moçambique. Durante a apresentação da obra, o especialista em desenvolvimento empresarial descreveu o livro como resultado de uma investigação profunda, construída ao longo da experiência profissional do autor. Ao fazer referência à estrutura da publicação, o especialista em desenvolvimento explicou que a obra procura responder às principais limitações observadas na gestão empresarial em Moçambique, com destaque para a ausência de planeamento estratégico, fraca estrutura organizacional, limitações na governação corporativa, debilidades na gestão financeira e insuficiente conhecimento do ecossistema empresarial. Neste contexto, o ecossistema empresarial em Moçambique, um instrumento necessário para a gestão de negócios, pretende constituir um instrumento indispensável para empresários, empreendedores, gestores e investidores, oferecendo conhecimento adaptado à realidade nacional e promovendo uma cultura empresarial baseada na estratégia, inovação, sustentabilidade e boa governação. Na sua intervenção, o autor do Ecossistema Empresarial em Moçambique apontou que a publicação representa simultaneamente um projeto acadêmico, profissional e patriótico. Esta obra não resulta apenas de uma investigação científica. Ela representa igualmente um reflexo de experiência prática acumulada ao longo da minha carreira, do contato direto com os empresários, empreendedores, instituições financeiras, estudantes e gestores que diariamente enfrentam os desafios da gestão de negócios em Moçambique. Foi precisamente essa conjugação, ciência e prática, que me motivou a escrever este livro, procurando não apenas identificar os problemas que enfrentamos, mas também propor soluções estratégicas adaptadas à realidade do nosso país. O autor do Ecossistema Empresarial em Moçambique considera que o país vive uma oportunidade histórica com a exploração do gás natural, dos minerais estratégicos e de outros recursos, mas alerta que a indústria extrativa apenas produzirá desenvolvimento sustentável se for acompanhada por empresários preparados e instituições fortes. Você está com o Semanário Econômico. E sobre o tema do ecossistema empresarial, esta proposta académica e científica, se quisermos, do autor Bill Afonso, vamos então perceber melhor do próprio autor, presente aqui em estúdio, sobre os contornos e conteúdo deste seu exercício, o que ele procura tratar essencialmente e qual o valor acrescentado que traz para o panorama reflexivo da realidade empresarial em Moçambique, do desenvolvimento empresarial e, eventualmente, do segmento das pequenas e médias empresas. Bill Afonso, boa noite, bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Uma questão de partida, o que é que lhe motivou
para esta reflexão e que decidiu partilhar com quem pudesse estar interessado. Boa noite mais uma vez. Sim, na verdade, este projeto surgiu ou é conjugado com a minha trajetória profissional, 10 anos na área financeira e empresarial e no setor acadêmico. Durante este período, pude vivenciar vários desafios, tanto do lado empresarial, tanto do lado acadêmico, que de alguma forma suscitaram-me ou levantaram-me, ou criou-me essa curiosidade de poder perceber melhor quais eram os principais desafios que as empresas apresentam no seu ciclo de vida e como também de forma eficiente podemos contribuir para termos mais literatura empresarial em Moçambique para apoiar os estudantes dos vários cursos, neste caso em específico, para o curso de gestão, de economia e de contabilidade. E para o autor em concreto, qual é a tese fundamental deste seu livro? A tese fundamental que eu trago é que um sucesso empresarial depende muito dos ecossistemas fortes. Um sucesso empresarial deve estar associado a um ecossistema forte em que podemos ter lá partilha de conhecimentos, podemos ter lá partilha de inovação, competitividade, ética empresarial e princípios de boa governação até a internacionalização das próprias marcas. Então, a minha tese é mesmo poder ajudar a comunidade empresarial a formar ecossistemas fortes que vão contribuir para a sustentabilidade dos seus negócios e, quiçá, a internacionalização das marcas, que este é o grande propósito de qualquer empresário. Já temos um ecossistema no seu sentido restrito ou é algo que ainda se está a procurar? Eu digo sempre nas minhas intervenções, sempre que levanta-se do estado do ambiente de negócios em Moçambique, eu sempre menciono que ainda não estamos nos níveis desejados. Há um caminho que consegue-se perceber que conduz a este ambiente desejado, ok? Eu falo da criação de parceria, da promoção de inovação, da promoção de competitividade. E temos muitos autores em Moçambique, neste período, que promovem essas promoções, essas boas práticas. Mas acha que Moçambique já tem um ecossistema empresarial? Tem sim um ecossistema empresarial, mas falta essa integração. Faltam os próprios atores do ecossistema se integrarem. Porque o que seria um ecossistema empresarial? Um ecossistema empresarial seria um conjunto de empresas, de entidades públicas e privadas que interligam para atender um objetivo comum de uma certa cadeia de valor. Então, isso tudo nós temos. Contudo, falta esta promoção, falta essa junção, essa interligação das empresas. As empresas saberem que, olha, eu estou no setor X, preciso me integrar na minha cadeia de valor para servir ou para contribuir para este determinado objetivo comum da específica cadeia. E de acordo com o seu estudo, quais são os principais desafios do ecossistema empresarial e como estes devem ser endereçados pelos diversos atores desse ecossistema? Primeiro, para dizer que este livro é um livro didático científico e empresarial, em que, de acordo com o meu estudo e minha experiência pessoal, os grandes desafios que o ecossistema empresarial de Moçambique apresentam têm a ver com a sua estrutura no seu todo. Primeiro, eu ia falar desafios ligados à introdução de negócio, afirmação no mercado, crescimento sustentável e, por fim, a internacionalização das marcas. E como é que estes desafios devem ser endereçados? Primeiro, os desafios devem ser endereçados na perspectiva em que os próprios empresários, os próprios empreendedores tenham consciência que devem se preparar estrategicamente.
Esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos na comunidade empresarial. Temos empresários com ideia de negócio, temos empresários com capacidade, eficiência operacional, mas, contudo, não se preparam estrategicamente para poder capitalizar todas as oportunidades que o mercado lhes oferece. E quais são as grandes oportunidades, também de acordo com o seu trabalho? Sim, as grandes oportunidades que o mercado moçambicano oferece neste momento. Primeiro, nós estamos num momento histórico, após a independência, em que Moçambique está num cenário de transição e transformação empresarial após as grandes descobertas dos recursos naturais e das terras raras. Estas oportunidades vão criar uma dinamização transversal nos setores, onde, através do setor da indústria extrativa, eles vão poder combinar crescimento com os outros setores. Falo isso por causa da necessidade que os projetos estruturantes vão precisar para serem executados. Então, vamos ter muita dinâmica, por exemplo, no setor da agricultura, em que haverá necessidade de mais produção e produtividade. Vamos ter dinâmica no setor dos transportes logísticos, em que vamos ter necessidade de mais infraestruturas para garantir a locomoção dos bens e serviços. E idem para o setor das telecomunicações e os outros vários setores que compõem a economia. Então, eu diria que há muitas oportunidades, mas quem vai conduzir as oportunidades é o setor da indústria extrativa, que vai poder combinar com os outros setores. Como é que analisa um tema que, quando é analisado o conjunto do setor empresarial em Moçambique, e vale a pena aqui realçar as pequenas e médias empresas, que são 97, 98, dizem diversos estudos do tecido empresarial de Moçambique, são as pequenas e médias empresas. Como é que o Bilo Afonso analisa a temática da sustentabilidade empresarial em Moçambique? Sim, de facto temos sim o maior tecido empresarial ligado ao micro e pequeno empreendedor, são cerca assim, de 98%. A sustentabilidade empresarial em Moçambique é um tema, por acaso, que preocupa não só a esfera nacional, mas também como a esfera internacional. Que respostas é que podemos encontrar sobre esse tema no seu livro? Podemos encontrar, por exemplo, respostas que têm a ver com desenvolvimento sustentável. Okay? Como é que os negócios podem garantir um desenvolvimento e um crescimento sustentável? Quais são os alicerces que garantem essa sustentabilidade? E nós promovemos a incorporação da ética, compliance e governação corporativa no centro da competitividade empresarial em Moçambique. Infelizmente, temos muito poucos negócios que conseguem interpretar estas componentes. E estas são as componentes do futuro, são as componentes que vão garantir a sustentabilidade do próprio negócio. Então, nós promovemos, sim, a incorporação destas componentes para garantir o crescimento e o desenvolvimento sustentável das empresas. Muito obrigado, Bilo Afonso, por estar aqui no Semanário Econômico. Vamos continuar a esmiuçar esta proposta literária, econômica e empresarial que nos brindou, e mais uma vez, parabéns pelo esforço e pela toda esta coragem de partilhar as suas reflexões para um tema que, do nosso ponto de vista, é bastante relevante e oportuno no contexto do desenvolvimento empresarial em Moçambique. Obrigado. Estivemos aqui a analisar então esta temática à volta do desenvolvimento empresarial em Moçambique, com Bilo Afonso, autor do livro Ecossistema Empresarial em Moçambique, uma proposta literária que recomendamos a sua leitura, e o Semanário Econômico então vai prosseguir nesta altura com a sua escalada informativa.
Você está com o Semanário Econômico. Estamos perto do fim desta edição do Semanário Econômico, hoje marcado essencialmente pela apresentação do panorama informativo relativamente aos eventos mais recentes do dinamismo empresarial e econômico de Moçambique. Antes da nossa retirada, vamos ver e ouvir os resumos dos principais assuntos aflorados na presente edição. A cabotagem marítima só será sustentável se estiver integrada nos corredores logísticos, nos portos e nas cadeias produtivas nacionais, porque os navios vão onde existe carga e não o contrário. Precisamos, tanto os corredores, assim como as zonas de produção, de alimentar os portos. O Gergelim pode viajar de forma aérea, como pode ir marítima e vai chegar ao mercado internacional. Hipólito Ramela identifica a baixa produtividade agrícola como um dos principais fatores estruturais da pobreza e das desigualdades sociais em Moçambique. Tínhamos a mesma produtividade em 1962, nós tínhamos exatamente a mesma produtividade. E a Tailândia começou a fazer isto. E nós começamos a fazer isto. Aí chama-se desenvolvimento de boca de crocodilo, porque ela abre-se, boca de crocodilo, é isto. Isto é que se chama de desenvolvimento de boca de crocodilo. Nós a descermos em produtividade, a Tailândia a subir. A JAP e Fórum Nacional de Pecuária lançam um programa de incubação agrícola para formar jovens empreendedores moçambicanos com forte componente prática no setor agroalimentar. E nós temos duas portas de entrada que o nosso país já estão à vista. Um é o agronegócio. A outra porta de entrada importante para a industrialização é a indústria extrativa. Também já está. A ideia é termos polos para formar jovens, portanto, mais na parte também teórica, mas mais na parte prática, em que trazemos os nossos técnicos da associação em Portugal para dar formação. Queremos que tragam para cá investimentos em tecnologia, investimentos em conhecimento. Setor de bananas consolida-se como uma das histórias de sucesso da agricultura no país e emprega cerca de 7 mil trabalhadores, sustentando mais de 30 mil moçambicanos. O setor da banana tem vindo a contribuir para a balança de pagamentos, com entre 30 e 40 e poucos bilhões de dólares todos os anos. Já sabe que pode continuar a seguir estes assuntos através da plataforma oeconómico.com, no qual poderá ver com outros olhares e lentes aquilo que estivemos aqui a retratar. O Semanário Econômico volta em primeira mão na próxima semana aqui no seu canal de eleição na STV Notícias e também na STV Generalista para o seu devido registro. Fique então atento a esse nosso próximo encontro na quinta-feira, precisamente na edição inédita com repetição no canal Generalista, a segunda-feira, quando for também 22 horas. Até lá, desejo-lhe uma noite feliz, uma semana bastante produtiva. Boa noite. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique. BNI, milhões de braços, uma só força.